Fala galerinha, professor Igor falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2017 da prova de Libras. Um reservatório de água com capacidade para 2.000 litros encontra-se com 5.000 litros de água no instante inicial t igual a 0, em que são abertas duas torneiras. A primeira delas é a única maneira pela qual a água entra no reservatório, e ela despeja 10 litros de água por minuto. A segunda é a única maneira da água sair do reservatório. A razão entre a quantidade de água que entra e a que sai, nessa ordem, é 5/4. Considere que Q de T seja a expressão que indica o volume de água em litro contido no reservatório no instante T, dado em minuto, com T variando de 0 a 7.500. A expressão algébrica para T é. Então, bora lá, né? Se você quiser fazer um gráfico, ó, quantidade de água que eu tenho no recipiente, em função do tempo T, ele começa com 5.000 litros. E aí, assim, ele está dizendo que a quantidade de água que entra, é 10 litros de água por minuto. Quantidade de água que entra. Então, a quantidade que entra, 10 litros por minuto. E ele não diz a quantidade que sai, que é da torneira 2. Mas ele diz que a razão entre essa quantidade que entra e essa quantidade que sai é 5/4. Então, você vai, ó, se a quantidade que entra é 10, eu não sei a quantidade que sai, e isso aqui vai dar 5/4, então essa quantidade que sai é 8, né? Professor, por que você fez a conta tão rápido? Como é que você fez a conta tão rápido? Ó, 10 é o dobro de 5, esse número é o dobro de 4. Né? 10 é o dobro de 5, esse número é o dobro de 4. Ah, professor, eu não pensei assim não. Então multiplica, né? A gente não vai brigar por causa disso não. Então vai ter, ó, 5 vezes esse número que eu quero saber, 10 vezes 4 dá 40. Esse número vai ser 40 dividido por 5. Então, 8 litros que saem por minuto. Beleza. Então, no balanço, entre o que entra e o que sai, né, entra 10, sai 8. Né? Até virar, a interrogação virou 8 aqui. Entra 10, sai 8. Né? Então, se entra 10, sai 8, no balanço entra 2. Né? Entra 2 litros por minuto. Então, essa quantidade aqui que entra, né, no final ele vai aumentando e entra 2 litros por minuto. Então, já sei, vai ser uma função, toda função de primeiro grau tem a forma y igual a x mais b. Como é Q por T? É Q igual a AT mais B. E esse B é o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Então, esse B tem que ser 5.000. Esse B tem que ser 5.000. Ah, professor, não adianta nada, porque todas as alternativas aqui têm 5.000. Beleza, então eu vou para o A. O A seria o quê? Seria exatamente essa velocidade com que a água está entrando. Então, se ela entra 2 litros por minuto, em T minutos vai entrar 2T litros. Então, esse A aqui vai ser 2, esse B aqui vai ser 5.000. Então, quem vai ser a quantidade Q? 2T mais 5.000, ou ele escreveu ao contrário, né? 5.000 mais 2T, alternativa aí, letra A. Beleza? Então, uma questãozinha aí de função de primeiro grau, né? Toma cuidado só com esse detalhe aqui, dessa história do que entra e do que sai, para não se atrapalhar. Lembrando que quando a matemática fala razão, né, que ele falou, a razão entre o que entra e o que sai é 5/4. Razão para matemática é sinônimo de fração. Não esquece isso. Beleza? Essa aí foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.